Eu sou Alexandre César, dos Três Velhos Nerds, e vou falar para vocês sobre Fundação, primeira temporada da série da Apple TV. Um geral muito bom, apesar de muito irregular. Desde que surgiu, publicada entre maio de 1942 e janeiro de 1950 na revista Stone Magazine, Fundação foi gradativamente se tornando uma das maiores obras de Isaac Asimov. E aí, justamente, pela grandiosidade do projeto, assim, muitas pessoas ficaram interessadas em adaptar. Mas foi uma coisa que nunca saiu verdadeiramente de papel, porque era considerada uma trama infilmável. Porque também o texto da Asimov é um texto muito mais voltado a conceitos do que verdadeiramente a personagens. No geral, as obras literárias do Isaac Asimov, os personagens dele têm mais a função de verbalizar os conceitos que ele quer falar. Não são verdadeiramente personagens que você possa se relacionar assim como um personagem normal de seriados, costuma se fazer. Daí o grande desafio de fazer, ainda mais uma obra como Fundação, que tem lapsos temporais assim muito grandes. E qual é a ideia básica de Fundação? No caso, temos um grande cientista, um historiador matemático estatístico chamado Harry Seldon, que no caso criou uma disciplina científica chamada psicohistória. Qual é a máxima da psicohistória? Um indivíduo não pode ter a sua ação prevista matematicamente. Já uma massa, sim. E quanto maior essa massa, maior precisão você vai ter, digamos, na medição dessas ações dos rumos que as massas irão tomar. Na realidade, não é muito diferente da realidade, não é mesmo? E aí, então, as previsões de Harry Seldon é que o Império Galáctico está em franca decadência. Ele vai chegar um momento em que ele vai ruir. E isso vai, no caso, resultar num período de 30 mil anos de barbárie, que todo o conhecimento, toda a tecnologia vai ser esquecida. Mas então ele prevê que se for feito um esforço para preservar o conhecimento, no caso, criar uma fundação que iria compilar todo o conhecimento, esse lapso de barbárie poderia ser reduzido para 1000 anos. Projeto interessante, é claro. E pelo fato de ser considerado subversivo, Harry Seldon e seus seguidores são enviados, então, para o canto mais remoto da galáxia, o planeta Terminus, com o objetivo justamente de criar a sua fundação e os seus cientistas, no caso, desenvolverem a chamada Enciclopédia Galáctica, ou seja, a compilação de todo o saber necessário para se reconstruir uma civilização. Aí, a adaptação dessa trama para um contexto de uma série semanal, que você tem personagens que têm que ser relacionáveis para que o público se identifique com eles e se interesse em acompanhar a trama, é que começam a surgir os grandes desafios da história. Não foi um resultado perfeito, mas no geral o saldo foi extremamente positivo. Principalmente na parte que cobre o Império Galáctico, porque nós temos, no caso, ótimas interpretações. E sem contar também que nós temos um bom intérprete, no caso, como o Jared Harris, fazendo o papel do Harry Seldon. Tem decisões que foram tomadas que podem ser consideradas questionáveis. Como, por exemplo, o Harry Seldon, no final das contas, ele, de tempos em tempos, as mensagens dele iriam aparecer num cofre. Mas aí, no caso, aí no filme, ou melhor, na série, transformaram ele o Harry Seldon numa inteligência artificial, que de tempos em tempos vai aparecer tal qual algo equivalente a um Obi-Wan Kenobi, um mestre dos magos, e dar uma dica para o pessoal da Fundação sobre quais rumos que os acontecimentos estão tomando e quais rumos que deveriam ser feitos. E aí, inclusive, isso fere um pouco o conceito da psicohistória, porque a ideia da psicohistória é que o indivíduo pode fazer o que fizer, ele não vai alterar o fluxo da coisa. Mas a maneira como foi colocada, se você está dando uma dica, você está alterando o fluxo da coisa. Visualmente, a série é riquíssima, pois ela bebe de uma série de influências assim, de visuais, a nível tanto assim de estilo arquitetônico, quanto também até as próprias linhas de design assim do imaginário da ficção científica, entendeu? Nós temos assim muitos elementos assim que remetem a outros filmes e seriados, inclusive até que levam muitas pessoas a dizer que o seriado é genérico, mas na verdade não, porque como é uma diversidade grande de povos e de mundos, essa abordagem, no caso, é procedente. Que, por exemplo, assim, a cidade de Terminus, aquele jeitão de
que tudo está sendo implantado. Tem muita, tem um clima assim de cidade de faroeste, sabe? Assim, dialoga muito com o Mos Eisley de Star Wars. Da mesma forma que a capital do Império, né, Trantor, é um grande planeta cidade que descaradamente parece Coruscant. Só que Coruscant, na realidade, é uma cópia de Trantor, porque quem surgiu primeiro foi Fundação. E depois Star Wars, no caso, pegou essa ideia para a capital da República e depois do Império Galáctico, sendo um grande planeta que é uma cidade. Então aquela velha questão, quem veio primeiro, o ovo ou o alien? E ali assim, os figurinos também são muito variados, muito ricos, assim, e você sente uma grande influência da linha estética do Moebius e do Juan Jiménez. E nesse aspecto é muito parecido, digamos, com outro figurino outro seriado de ficção científica, que é o Raised by Wolves, da HBO. E aquela coisa, as adaptações são inevitáveis, porque você tem que criar personagens que exprimam um certo lado emocional para que o público-alvo se identifique e se interesse em acompanhar o seriado. Porque é aquela coisa, né? Se até filme de super-herói tem que se preocupar com o público casual que não lê gibis, imagine então ao adaptar uma obra de ficção científica, que é um nicho de mercado que é bem mais restrito do que de quadrinhos, né? Já. Vamos me crucificar agora por isso, né? Então tudo bem, não vou dizer que eu concordo com todas as soluções, né? Que, por exemplo, assim, a parte dos personagens ligados à Fundação não é assim muito bem construído, sabe? Tipo assim, tem coisas que você não entende o porquê, que eles fazem por querer fazer com que os personagens assim sigam nas temporadas seguintes. Então eles vão dar saltos temporais muito grandes e às vezes vão tirar personagens da razão de ser que eles estavam para justamente para eles poderem ser rostos familiares assim à série. No caso do Império não tem tanto problema, porque como eles inventaram coisas que não estava na obra, no caso que o Império é muito, digamos, superficialmente mencionado na própria obra do Asimov. Mas pelo fato de, digamos, ser uma porta em aberto, deu mais possibilidade de criar positivamente. Que no caso, então, eles pegaram essa ideia do Império, na verdade, ser uma casta genética, digamos, serem sempre clones do mesmo imperador original que vão se sucedendo ad infinitum. No caso, temos 3 clones ao mesmo tempo. Um, no caso, o irmão Alvorecer, que seria uma versão menino e uma versão rapaz do mesmo imperador original. O irmão Dia, que seria o imperador assim no seu auge máximo, assim, da idade adulta. E o irmão Ocaso, que seria já uma versão idosa. Então, de tempos em tempos, eles vão morrendo e vão sendo sucedidos por outros clones. Só que isso então é interessante, porque ao mesmo tempo serve como uma boa alegoria para aquela coisa das linhagens, assim, que em famílias reais que nós vimos muito, né, que tinham aqueles problemas de relacionamentos consanguíneos, né, primo do primo que é casado com o primo de fulano, de ciclano, e com o tempo você começa a ver um definhar da própria linhagem. Daí, inclusive, que é bom que as casas reais sempre tenham, de vez em quando, um bastardozinho, para injetar novos genes, né, na casa real. Então é isso, sabe? Assim, é uma série que vale a pena. É desigual, mas ela apesar de tudo, ela me pescou. Ela ainda merece ter uma segunda chance. Então é isso, dê uma chance à Fundação na Apple TV. Eu sou Alexandre César, dos 3 Velhos Nerds. Compartilhe, acompanhe-nos nas redes sociais e lembre-se que as asas da liberdade nunca percam uma pena sequer. Podem mandar mensagens, podem gostar ou não, mas não tem problema. Porque se você não gostar, simples. Tchau.